vocês vão. Olha quem tá aqui, ó, parecendo uma beia. Por quê? Não, eu tenho olhos, tá? Zoinho vesguinho mais lindo que eu já vi. Eu não tenho olho vesgo. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto aí que tava em moda ano passado. Mês? Mês? Ano? Mês passado, a Irlanda aprovou o aborto. A Irlanda aprovou o assassinato de crianças inocentes ainda no ventre da mãe. Ah, pastor, mas isso que o senhor está falando é muito sério. Não, não é sério. Você está lidando com uma vida. E lá em Salmos 139, 13 a 16, vamos ler? Salmos 139, 13 a 16. Pois tu formaste o meu interior, me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto. Fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram na substância ainda informe. Nessa passagem, Salmo 139, 13 a 16, a gente tem base bíblica para concluir que a Bíblia considera o aborto um assassinato. Sim, nós temos base aqui e nós temos base em outras passagens ainda que não só considera, que mostram que o aborto é um assassinato. Muitas outras passagens reforçam a posição dessa passagem. Primeiro, aquele que ainda não nasceu é intimamente conhecido por Deus e recebe o chamado de Deus. Em Jeremias 1,5, Deus diz: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Segundo, que ainda não nasceu é referido como tendo características de uma pessoa. Pecado, como em Salmo 51,5, ou alegria, como em Lucas 1,44. Terceiro, aquele que fere um feto recebe a mesma punição do que fere um adulto. Em outra parte, veja lá em Êxodos 21, 23, nós temos essa ideia. A mesma punição dada pelo mal acusado a mulher ou a criança que está em gestação. Deus considera o não nascido um perfeito ser humano e tomar deliberadamente a vida de um ser humano inocente é assassinato. Infelizmente nós estamos numa época que a gente está... Como é que eu vou explicar para vocês? A gente está numa época onde se olha para o seu umbigo, onde se quer oficializar a falta de consequência muitas vezes pelos erros. A mulher vai lá, ela acaba fazendo sexo sem nenhuma proteção com o parceiro e fica grávida, e aí o culpado acaba sendo quem? A criança. Ela quer se livrar do quê? Da responsabilidade. E é o normal do ser humano. O ser humano não é apenas hoje. O ser humano, o que ele quer é isso. Ele quer usufruir dos prazeres. O ser humano quer aproveitar dos prazeres, mas não quer arcar com a consequência. Sempre foi assim. Mas hoje em dia tem muitos movimentos, né? Falando sobre o aborto, sobre a liberação do aborto, do governo, em relação ao estupro, ao não desejo de ter um filho. Então são várias coisas que hoje se falam sobre o aborto, né? Mas no final das contas é sempre a criança só, sendo desejado ou não, se um aborto ou não. Então nós temos que imaginar o quê? A criança, antes, no momento da concepção, ela já é uma pessoa. Então ela não pode ser, a vida dela não pode ser lançada à mão de uma maneira simplesmente para salvar a mãe de uma responsabilidade que ela tem de cuidar dessa criança. Nós temos que entender que na vida nós sempre vamos ter o quê? Direitos e deveres. Nós não podemos apenas querer apenas os direitos. E é isso que está acontecendo. Está acontecendo o quê? A tentativa de oficializar apenas os direitos e nunca os deveres. Ou seja, daqui a pouco pode-se abrir um precedente para que se aprove o homicídio. Se eu chegar, não gostar da pessoa, dar um tiro na cara dela, eu estou oficializando o homicídio. Já falta pouco para isso, porque se você já permite que mate uma criança no ventre da mãe, o futuro do que vão exigir disso vai ser uma coisa muito pior e a gente vai sofrer muito. Então sim, o aborto é um crime contra Deus, é um crime contra a criança, que não tem nada a ver com o corpo da mulher, meu corpo, minhas regras. O corpo da criança são regras da criança e não da mãe. No caso do estupro, qual a sua opinião?
No caso do estupro, a criança não deve também. Vamos dizer que eu sou radical, mas eu ainda advogo que a mãe deve passar pela gestação e doar essa criança para adoção. É difícil, vai prolongar o sofrimento da mulher que já teve um trauma sendo abusada. É um assunto delicado que precisa de discussão. Mas a criança não é como, por exemplo, uma mãe que ela está em uma situação de saúde, sofreu um acidente, o médico tem que escolher entre salvar a vida da criança e da mãe, mas não vai poder salvar dos dois, é diferente. Mas por outro lado, a mãe que foi estuprada e ela está grávida como fruto daquele estupro, ela pode estar pensando em suicídio também. Então talvez o aborto nessa situação possa ser uma forma de salvar a vida da mãe. Então é um assunto muito delicado a questão do quê? Do estupro e do aborto, porque o estupro mexe com a cabeça da mulher e mexendo com a cabeça da mulher pode estar levando essa mulher ao suicídio. Já imaginou 9 meses ela com aquela lembrança viva, passando enjoo, tudo que ela está passando pela gestação depois daquele episódio? Então é um caso que merece discussão, merece análise. Agora, com relação... Quando é proposital, né? Quando é proposital, a mulher vai lá, tomou os goró, vai lá, faz amor com outro cara que nunca viu na frente, nunca vai ver o cara de novo na frente, aí engravida e quer tirar a criança para não honrar com a responsabilidade. Então aí são questões diferentes, então que precisam ser analisadas caso a caso. Sim, se a mulher dá uma derrapada e ela fica grávida, ela tem que honrar com a responsabilidade do ato dela. Agora, no caso, uma mãe que tem uma doença e precisa abortar, senão ela vai morrer, eu acho que precisa ser feita essa decisão pela família, essa decisão com informações médicas, com conhecimento médico. E no caso de estupro também, precisamos pesar o que está acontecendo com a mulher que foi estuprada, se isso não vai trazer na realidade um risco de vida para essa mulher. Amém? Então esse foi o Nascido ESC. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Falamos de um assunto um pouco polêmico, mas nós temos que sempre seguir aquilo que Deus fala, que Deus coloca para nós. Amém? Então, deixa a tua opinião aí nos comentários. Se você não concorda também com o que a gente falou aqui, deixa aí. Coloca o seu ponto de vista. Esse assunto. Sempre um respeitando o outro, não precisamos, porque temos pontos de vista diferentes, não precisamos nos desrespeitar por causa disso, tá certo? Então, deixa a tua opinião aí, dá teu joinha, isso é muito importante pra gente, se inscreve no canal desses malucos aqui, tá? E até a semana que vem com mais um Nascido ESC pra você.